Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade e Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre Jesus, ao iniciarmos a nossa conversa amiga desta manhã com aqueles que desejam sintonizar com os teus sublimes ensinamentos, formulamos as nossas humildes rogativas. Que a sementeira que humildemente propomos realizar encontre nas mentes e nos corações de quantos nos ouvirem terreno fértil a oferecer a feliz colheita da paz e muita harmonia. Que todos os lares, todas as famílias, todos os nossos irmãos recolham a luz da compreensão, da tolerância, da fraternidade, fazendo-se replenos das mais sublimes possibilidades. Que o Mestre Excelso nos abençoe a todos. Nosso fraternal abraço a todos, também a você, Mara Rita. Igualmente, meu desejo de muita paz e alegria. Sementeira Cristã, programa do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 583, a pergunta: desde o início de sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? A resposta: não, porque para o espírito, assim como para o homem, existe a infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Em pergunta e resposta que atende a perguntas dos ouvintes, hoje atenderemos a nossa prezada ouvinte, Dona Alda de Cássia Freire, de Ituverava, que perguntou: eu e meus familiares somos católicos, mas ouvimos com muito respeito e atenção o programa Sementeira Cristã, e gostaria que os senhores nos explicassem por que o Espiritismo não admite que existam mistérios. Isto é, aquilo que Deus não permite que nós, pobres criaturas, saibamos, assim como também não admite a divindade de Jesus a nível de Deus. Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Dona Alda, e teremos a devida explicação no final deste programa. Meus caros, com a aproximação do Natal, quando o clima natalino parece já tomar conta dos corações mais sensíveis, cabendo, todavia, assinalar que a força da expressão comercial, no importante contexto que se constitui do Natal e do Ano Novo, no qual deveria, no seio da sociedade humana, prevalecer os mais nobres sentimentos, que são o do amor, da fraternidade, vê-se que estamos um tanto mais voltados para os resultados em lucro amoedado do que devidamente empenhados em contribuir com os nossos pensamentos e ações para as tão desejadas paz e harmonia.
Há que se considerar, por força da realidade que vivemos por conta da Covid, que nos impõe tanto sofrimento, quer na dor física, tanto quanto na dor moral, com perdas de entes queridos ou que sejam estranhos, fisicamente distantes, mas são nossos irmãos, são entes que constituem a nossa família terrena. Por isso tudo, meus irmãos, é que devemos nos esforçar um pouco no sentido da contribuição pessoal, individual, para a reconstrução da paz entre nós. Um pouquinho de boa vontade e estaríamos evitando contágios, contraindo a enfermidade que nos arrebata cruelmente das atividades essenciais ao nosso conforto íntimo, ao nosso trabalho, que além de nos dignificar a vida, nos garante a subsistência digna. Vê-se que são convincentes motivos para mantermos-nos em segurança, higienizando as mãos com frequência, mantendo distância entre pessoas, saindo de casa somente quando extremamente necessário e usando máscara de forma correta. Não nos esqueçamos que já estamos sofrendo muito por conta das causas anteriores das nossas dores e aflições, pelo quanto erramos nas vidas passadas. É então, meus irmãos, que nos cumpre assumir todo o cuidado possível para não errarmos mais, produzindo causas atuais para mais sofrimento. E o pior de tudo isso é que, quando nos comportamos como irresponsáveis, estamos não só nos contaminando com o tão avassalador novo coronavírus, como estamos também transmitindo o mal para os nossos entes mais queridos. Prestemos atenção para o fato de a nossa falta de cuidado estar propiciando nova e muito mais severa onda da Covid-19, impondo-nos uma séria e triste preocupação, que é a de eventualmente ficarmos doentes sem que tenhamos vaga em um hospital. É por isso, meus caros, que vale todo o nosso esforço para nos protegermos e proteger aqueles que amamos, que pode ser um pai, mãe, avô, avó, um filho querido. Como acaba sendo também os profissionais da medicina. Ora, se os contaminamos por falta de responsabilidade de nossa parte, quem vai cuidar de nós e dos nossos entes queridos? Agora um espaço para o nosso momento musical para a reflexão. De Brahms, arranjo de Enrico Simonetti, com orquestra sob regência de Enrico Simonetti, Berceuse.
A esta altura do programa, vamos rodar uma entrevista que o nosso companheiro João Vaz realizou com o nosso também confrade, o médico Dr. Rubens Pereira Santos, tratando da pandemia que fustiga a humanidade, assim como as suas implicações espirituais, como um aspecto importante a ser considerado. Vamos ouvi-la. Iniciamos uma conversa com o Dr. Rubens Pereira Santos, que será tanto proveitosa quanto atualíssima diante da realidade angustiante que vive a sociedade mundial em tempos de coronavírus. O Dr. Rubens é médico infectologista, pesquisador incansável em todos os âmbitos da ciência médica e aplica também em suas pesquisas das coisas do espírito a mesma seriedade, dotando-se de visão um tanto mais realista das mazelas humanas. Muito bom dia, meu caro Dr. Rubens. Bom dia, João Vaz. Bom dia, ouvintes do programa Sementeira Cristã. É um prazer estar aqui para a gente trocar ideias, né? Afinal de contas, nós estamos vivendo essa pandemia de coronavírus. Isso mexeu tanto com a gente, mexeu com os nossos hábitos, com o nosso medo, nossas tranquilidades, nosso trabalho, nossa finança, né? Nossa religião, nossa saúde mental, nossa família. Na verdade, mexeu com tudo, né? É verdade. O que, neste mundo de meu Deus, não foi atingido por essa incisiva lição para todos nós? Por conta da pandemia que fustiga a humanidade, vivemos um momento planetário de penosas restrições e profundas angústias em todas as áreas das emoções e das atividades humanas. De onde vem o novo coronavírus e para que veio? Há nessa agressão ao homem um propósito moralizador? Olha, eu penso que o coronavírus veio para ser mais uma doença, mais uma pandemia. Não podemos esquecer que nós vivemos ainda num planeta de prova e expiação. A Terra ainda não virou regeneração. E de tempo em tempo, né, assim como as guerras nos visitam quando nós nos envolvemos mentalmente com elas, também as doenças, né? Se a gente pensar em torno aí de 1346 a 1353, nós tivemos, por exemplo, a peste negra, né? E lá morreram de 75 a 200 milhões de pessoas, né? Depois, agora em 1918, fez agora um pouco mais de 100 anos, nós tivemos a gripe espanhola. Acredita-se, né, que morreram mais de 50 milhões de pessoas, né? De 1980 para cá nós tivemos a AIDS, morreram mais de 36 milhões de pessoas. E agora nós estamos vivendo aí essa pandemia, né? Onde nós já temos aí em torno de 1,5 milhão de mortos, né? Eu acredito que não é exatamente um propósito moralizador. Seria um propósito moralizador se a gente aproveitasse esse limão para fazer uma limonada, né? Se a gente realmente buscasse aprender. Mas a gente sabe que Jesus tem muita paciência conosco, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e um dia nós vamos evoluir, né? Um dia nós vamos aprender um pouco mais e chegará o momento que nem vamos mais precisar dessas doenças, né? Estão certos aqueles que dizem que o que se vê como sofrimento da humanidade, no caso do novo coronavírus, é a consumação de alguma previsão do Apocalipse de João? Olha, João, no Apocalipse de João também, nós temos assim muitas revelações, né? E lá o que não faltam são cavaleiros ligados ao sofrimento. O que não falta é descrição de provações, né? Os 3 ai, 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 simbolizando gritos de dor e transformação. E conforme falávamos na pergunta anterior, ainda estamos num planeta de prova e expiação, né? Chegará o dia que seremos regeneração. Mas até que isso aconteça, nós seremos visitados por muitas provações. E eu acredito que o coronavírus não é exatamente a consumação de uma previsão específica, né? Mas ela faz parte
das doenças e das provações que, por aspecto mental, por aspecto de coração, por aspecto de sintonia, por aspecto de crenças e de escolhas, nós acabamos que, por assim dizer, atraímos isso para nós, né? Sabemos que o plantio é voluntário, mas a colheita muitas vezes vai ser obrigatória, né? Então, infelizmente, essa doença não foi a primeira e não será a última. Veio nos visitar trazendo realmente uma comoção muito grande. Mas a gente espera, quem sabe, transformar um pouquinho mais o nosso coração, né? Esse é o desejo, penso, dos mentores queridos e daqueles que dirigem o planeta Terra. Por outro lado, dizem também que, assim como outras pandemias e cataclismos que assolaram a humanidade, o vírus causador da Covid-19 é fruto das emanações infelizes da mente humana, isto é, da psicosfera planetária. Neste caso, o remédio eficaz estaria na correção dos nossos defeitos? Muito bem, essa é uma pergunta muito boa, né? É claro que, do ponto de vista objetivo, nós sabemos que existem 7 coronavírus que atingem o ser humano. 4, por assim dizer, são coronavírus bonzinhos, dão quadros gripais, esporádicos, simples. Porém, 3 são mais severos. Nós tivemos em 2002, né, o SARS lá na China, né? Depois, em 2012, nós tivemos o MERS no Oriente Médio, que foi outro coronavírus muito bravo. Em 2019, finalmente, final do ano, começou aí o novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2, também conhecido como Covid-19. E se a gente for só falar da ciência propriamente dita, sabemos que ele surgiu lá no mercado de Wuhan, de frutos do mar, né? Lá na cidade de Wuhan, na província de Hubei, né? E aí se esparramou para o mundo inteiro. O vírus originalmente existia no morcego, né? E passou para o pangolim, que é um animal que muitas vezes é utilizado como carne exótica, e finalmente passou para o ser humano. Agora, por que isso veio acontecer conosco? Emanações infelizes da nossa mente, psicosfera planetária, com certeza, né? Com certeza são acontecimentos naturais, baseados nos nossos erros, nos nossos excessos, na nossa necessidade de aprendizado, né? Infelizmente, a asa do amor e da sabedoria, ela é mais rápida, mas por vezes a gente escolhe a asa da dor e do sofrimento. Mas, com paciência e carinho de Jesus, todos haveremos de chegar um dia. Haverá tempo em que o homem, uma vez melhorado, terá controle sobre tudo, tanto na face deste planeta quanto no espaço espiritual que lhe pertence? Nossa, isso seria um sonho, hein? A gente sair do planeta de prova e expiação para o planeta regeneração. No planeta regeneração ainda teremos um pouco de dor e sofrimento, né? Mas poderemos dormir com a nossa casa destrancada, sem medo de roubo, sem medo de assalto. Poderemos deixar os nossos filhos na escola sem medo de sequestro, né? E assim por diante. Ainda não será um mundo feliz, mas um dia nós evoluiremos para mundos felizes e com certeza nesta época nos comunicaremos pelo pensamento, pelo coração e dominaremos as energias mais básicas, né? Nós controlaremos melhor as energias, alimentaremos de forma mais sutil, o amor será a essência do nosso coração e da nossa mente. E quando nós chegarmos lá, não tenhamos dúvida, o nosso controle sobre a matéria será enorme e nós teremos varrido do planeta Terra esse sofrimento mais grosseiro. Você acha que tudo o que nos acontece como lição de sofrimento corresponde com justiça à nossa necessidade de corrigir-nos? E corrigir o quê? Olha, na verdade nós estamos em constante aprendizado, né? E por vezes nós fazemos escolhas indevidas, que não são muito felizes, né? Muitas vezes está por detrás o egoísmo e o orgulho. E é claro que fazendo escolhas inadequadas, escolhendo um caminho, por assim dizer, cheio de acidentes, nós iremos encontrar pedras, espinhos, sofrimentos e dores nesse caminho. E o objetivo é que nós aprendamos, né? Afinal de contas, se o amor é capaz de tocar o nosso coração, e o sofrimento também é capaz de nos ajudar.
Quantas coisas o nosso corpo continuaria fazendo errado aqui na Terra, por exemplo, se não houvesse a dor física? Então, assim como a dor física, por vezes, é necessário para a gente compreender que aquela opção não está adequada, muitas vezes as dores morais, espirituais, planetárias e assim por diante. Então, toda essa lição de sofrimento é a justiça do Pai, sim, não tenhamos dúvida disso, né? É a necessidade de nós nos corrigirmos, com certeza, mas principalmente o aprendizado. Não vamos ficar cheio de culpa e sofrimento adicional. Já estamos sofrendo bastante, mas temos que aprender. Porque se a gente não aprender, é claro que o sofrimento vai nos visitar mais e mais vezes. Ante o sofrimento da humanidade, muitos dizem que devemos orar muito. A prece por si só pode resolver as nossas dores e aflições? Olha, essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque finalmente a ciência abriu a visão para este assunto. Hoje, nós sabemos que muitos caminhos são capazes, do ponto de vista científico, de gerar saúde, de gerar paz, de gerar equilíbrio, de fazer com que adoeçamos menos e que saremos mais depressa. Nesse sentido, existem vários trabalhos científicos mostrando que a oração é fundamental e é capaz de nos curar e de nos aliviar. Assim como também a gratidão, assim como também a alegria, assim como também a terapia do perdão. O perdão é capaz de nos ajudar muito, assim como exercícios de amor, né? E outras coisas simples, como a meditação. Então, a oração é fundamental e hoje existem vários trabalhos científicos mostrando que a oração por nós próprios e pelo próximo é capaz de gerar saúde, é capaz de gerar equilíbrio. Como? Ora, do ponto de vista espiritual, nós podemos dizer que modifica a nossa aura magnética, nossos centros de força. E do ponto de vista físico, melhora o nosso conjunto de hormônios, né, através da mudança que ocorre no sistema neurológico, no sistema endócrino, né, e com consequências no sistema imunológico. Então, hoje, a oração, o exercício do amor, da alegria, do perdão é capaz de gerar muita paz, muita saúde, muita prevenção. Então, não é só vacina que previne doenças, mas também a oração, as boas escolhas, a meditação, o exercício do amor e do perdão. Dr. Rubens, se as nossas maiores dificuldades de sermos bons estão no convívio com aqueles que formam a nossa família, a solução estaria na busca do conhecimento? Olha, muitas vezes, com as pessoas que a gente tem um contato menor, a gente utiliza etiqueta, né? Aquela etiqueta, somos bons, agradáveis, evitamos confusão. Agora, os familiares, a coisa é diferente, porque a convívio é maior, eles nos conhecem mais, nós conhecemos eles mais também, tem um mecanismo do espelho, da projeção e assim por diante. Então, nossas maiores dificuldades realmente estão na família, porque no contexto da família, a relação é mais intensa, é mais demorada, é mais profunda. Então, é claro que as questões mais sérias vão acontecer aí. Então, a solução está aí também, porque se a gente evitar a família, nós não vamos ter esse retorno de avaliação. E com isso, o nosso autoconhecimento vai se atrasar. E conhecer o quê? Ora, conhecer a nós próprios, né? O grande caminho está em nós nos autoconhecermos e um dia compreendermos que nós somos, em possibilidade, todo amor. Como disse Jesus, tudo aquilo que ele fez, se quisermos, um dia poderemos fazer também. Voltando ao que podemos denominar como submissão do homem ao que nos parece o impiedoso domínio do novo coronavírus, além daquilo que já foi dito, há mais o que possamos e devamos fazer para vencermos essa batalha? Olha, nós não podemos desvalorizar a ciência, né? Porque muitas vezes nós pegamos o coronavírus sem necessidade, bastaria a gente estar seguindo o que a ciência nos manda, né? Até que nós fôssemos submetidos à vacina, por exemplo. Então, algumas provações são inevitáveis, outras são voluntárias e desnecessárias, temos que lembrar disso.
Hoje já sabemos que o coronavírus ele vive em média até 3 dias no meio ambiente, né? Por exemplo, no aço, no ferro, no metal, 24 horas no papelão, 4 horas e meia no ar ambiente e assim por diante, né? Sabemos da importância do distanciamento social, sabemos da importância do uso da máscara, do uso do álcool gel. Então é claro que se a gente fizer tudo isso, nós vamos ter uma boa proteção. Agora, se nós colocarmos aí o respeito ao próximo, colocarmos aí o pensamento do amor, a oração diária, né? Deixar o coração mais suave, buscando o perdão, a meditação, a gratidão e assim por diante, com certeza nós estaremos assim nos protegendo contra o coronavírus, mas também contra outros vírus, contra outras bactérias, mas também contra dor de cabeça, contra infarto no coração e assim por diante, né? Então essa é a medicina do futuro, onde você segue a ciência, mas você alimenta bem, você dorme bem, você toma sol, você procura ter uma alimentação mais suave, com menos elementos artificiais, mas sobretudo você procura respeitar o próximo, respeitar você mesmo, né? Novamente, praticar o perdão, a meditação, a gratidão, o amor e assim por diante. Pode parecer redundante, mas é que os laboratórios vão fazer propaganda das medicações, porque dá muito dinheiro. Eles não vão fazer propaganda desses outros recursos que a ciência já demonstrou que funcionam e que geralmente geram muita saúde. Já convém proclamarmos que é o perdão o primeiro remédio a nos tornar efetivamente libertos, felizes. Sim, com certeza. Não foi à toa que o maior médico de todos os tempos, nosso Mestre Jesus, nos deu a receita de saúde. Perdoar, não uma vez, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, simbolizando perdoar sempre. Porque quando nós perdoamos, aquela angústia que estava nos envolvendo, ela vai embora. Nós deixamos para o destino, por assim dizer, decidir o que vai acontecer com aquela pessoa ou aquelas pessoas que eventualmente tenham nos magoado. Toda vez que a gente recorda de uma mágoa, de um ressentimento, o nosso cérebro não sabe a diferença do passado e do presente. Então, se nós recordamos uma mágoa que ocorreu há 2 anos atrás, o nosso cérebro volta a sentir de novo e liberar hormônios de sofrimento que vão gerar contratura nas artérias do coração, maior liberação de ácido no estômago, maior dilatação nos vasos da cabeça, dando enxaqueca, baixando a imunidade, como por exemplo a produção de IgA e nos facilitando pegar mais viroses, inclusive o coronavírus. Então, o perdão é sim uma receita fantástica por nos libertar daquele sentimento de tristeza, de angústia, de ressentimento, de raiva e assim por diante. Então disse Jesus, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E esse é realmente um dos primeiros remédios a nos tornar efetivamente saudáveis e felizes. Há mais o que devamos adotar como remédio libertador, portanto eficaz contra as paixões terrenas? Olha, nós estamos aqui no planeta Terra várias e várias reencarnações, né? Se é que já não reencarnamos em outros planetas também. E Jesus continua aguardando que nós possamos adotar os remédios que vão libertar a nossa alma, né, contra as paixões terrenas, realmente, né? E nós sabemos que os grandes espinhos da nossa alma incluem o orgulho e o egoísmo. Então, na medida que nós formos aprendendo, o que não é fácil, aí se libertando do orgulho e do egoísmo, nós haveremos de adotar receitas mais saudáveis para a nossa vida, né? Então, o importante é a gente pensar em que lugar que eu estou hoje. Aí tentar dar um passinho a mais, porque não vamos conseguir dar grandes passos, mas dê um passinho a mais em direção ao perdão, um passinho a mais em direção ao amor, um passinho a mais em direção à gratidão, um passinho a mais à busca da espiritualidade, sempre lembrando do poder da oração, né? Vamos orar, vamos meditar, vamos aquietar o nosso coração, porque são tempos difíceis. Nós temos que fazer isso a todo dia, viu? Porque senão nós vamos enfrentar outras pandemias, né? E vamos nos sucumbir. Nós vamos enfrentar também doenças orgânicas, endócrinas, cardíacas, neurológicas.
É claro que elas poderão acontecer, mas muitas vezes elas não estavam, por assim dizer, naquele momento do nosso plano reencarnatório. Ainda teríamos mais 10 anos de vida ou mais para o nosso aprendizado desse momento tão importante que é essa reencarnação neste momento. A principal reencarnação nossa, não tenhamos dúvida, é agora, é a que estamos vivendo agora. Infelizmente, a nossa entrevista chega ao fim. Agradecemos ao Dr. Rubens Pereira Santos por quanta luz pôde lançar sobre nossas consciências, mas ainda 1 minuto para você expender eventual opinião ou conselho ao nosso público. Vamos agradecer a Jesus, vamos agradecer a todos que estão nos amparando. De novo eu agradeço ao João Vaz, agradeço também a atenção dos ouvintes do programa e espero que Jesus abençoe o coração de cada um de vocês, com muito amparo, com muita luz, com muito carinho, com muito amor. Lembramos que nós nunca estamos sozinhos. Mesmo na noite escura, se a gente olhar para o céu, nós vamos ver o brilho da lua, ou vamos ver algumas estrelas para simbolizar que os mentores queridos, anjos guardiões, os espíritos amorosos que trabalham para Jesus estão aí para nos socorrer. Tenhamos todos uma boa semana, que Deus seja louvado, que assim seja. Muito obrigado e a nossa certeza de poder tê-lo novamente conosco. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. No Sementeira Cristã, é hora de Em Nossa Dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita administrados pelo Idefran e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são 4 opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil, poesia. O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube. Ligue 16
3721-8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês, ou até sobras de meses anteriores. E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça sua parte no nosso esforço conjunto de tornar um mundo melhor. Agora, meus caros, aqueles que são amantes de romances baseados em fatos reais têm um novo e grande motivo para ter em mãos o romance Colônia Harmonia, de Felipe Salomão. É que esse interessante e envolvente romance em texto claro, objetivo e de fácil leitura acaba de ser relançado agora pela editora SEAC de Bauru, São Paulo. O livro está à venda também na livraria do Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, no centro de Franca. E agora registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16 3713 0299. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem transmitida pelo espírito de Elvira Grise, dirigida àquele que fora seu esposo, assim como aos filhos e amigos, na qual ela relata as suas experiências na nova vida dimensional, dando ênfase ao fato de estar recebendo muita ajuda de bondosos familiares e amigos espirituais. Ela transmite sua mensagem pela psicografia do caridoso Chico Xavier e contida no livro Entre Duas Vidas. Interessante, meus irmãos, destacar, pela sua importância, a advertência que a missivista aplica aos seus filhos queridos. Ela diz: aventura como a sonhamos pode ser alicerçada na terra, mas não pode ser encontrada aí no mundo em seus pontos mais altos, e enfatiza: meus filhos, abençoem a dor. É por ela que nos renovamos para o trabalho de redenção que nos cabe realizar. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Meu bem, louvado seja Deus que nos permite esta hora abençoada de reencontro ao lado de nossos filhos. Amparada por nossa abnegada Mariana e por outros amigos, aqui me encontro na tentativa de escrever-lhe esta carta, que desejo mais longa. Sinceramente, as lágrimas me sobem do íntimo, dificultando-me os movimentos. Nossos benfeitores, porém, auxiliam-me como é necessário, e procurarei expressar a você os meus sentimentos, na alegria e na saudade que me tomam o coração. Venho pedir a você e aos nossos para que a fé realize em nosso favor a indispensável produção de fortaleza e esperança. Sei que a paciência e a resignação permanecem conosco. Entretanto, por mais firme que a nossa confiança no alto,
A separação é sempre uma prova aflitiva e inquietante. De minha parte, venho fazendo quanto me é possível, o possível para me acomodar em espírito com as nossas realidades novas. A princípio, confesso que o choque final me feriu muito. Não era somente o trabalho pelos nossos irmãos sofredores, a sombra que me dilacerava o espírito. Era também você, meu bem, nossos filhos, nossa casa, nossos planos. Sem dúvida, sua companheira estava preparada à frente da grande viagem, mas o amor da esposa e o carinho materno me transformavam numa árvore profundamente enraizada na terra. Quem pode sondar a misteriosa ternura do coração humano nas despedidas da morte? Sabia que só a vida vitoriosa me esperava, que o corpo físico havia cumprido a própria missão, que não seria justo prolongar os cuidados que a minha presença exigia. No entanto, se alguém me perguntasse algo quanto aos últimos desejos, de certo que a minha resposta expressaria o anseio de ficar, de permanecer em nossa união sublime, que em verdade foi sempre o melhor paraíso para minha alma. Contudo, compreendi de imediato que a conformação deveria ser a nossa atitude. Sob a dedicação afetuosa do nosso Romeu de Ângeles e de nossa Mariana, tanto quanto sob a proteção generosa de outros amigos, transferi-me sem resistência. Até hoje, ainda me vejo na convalescença, semelhante à dos enfermos que se recuperam pouco a pouco depois de grave moléstia. Ainda assim, gradativamente, venho retomando meu bom humor e a minha alegria. Sei agora mais que nunca quão sublime é a bondade de Jesus, e nessa confiança procuro descansar a mente quando as lembranças do mundo se agigantam dentro de mim. Peço a você, meu bem, a você e especialmente aos nossos filhos, Romeu e Hilda, para que a nossa tarefa não seja interrompida. Daquele santuário de amor em que situávamos nossas preces e nossos ideais, a benefício de nossos irmãos perturbados, retirei a paz de consciência que hoje me felicita. Bem-aventuradas foram para mim todas aquelas horas, tão poucas, em comparação com as bênçãos que hoje recebo, nas quais procurávamos, de algum modo, aliviar a flagelação espiritual de quantos nos batiam às portas da fé, suplicando socorro. E com vocês, espero continuar tão logo me veja plenamente fortalecida na tarefa começada por nosso grupo doméstico. Amparada nos valores mediúnicos de vocês três, conto com a felicidade de prosseguir trabalhando. Agora sinto como é bela a sementeira da caridade. No mundo, a sombra do próprio mundo, como que nos obscurece a visão. Mas as realidades eternas, efetivamente, nos reajustam e reconhecemos que o nosso verdadeiro lucro procede invariavelmente daquilo que sabemos espalhar no campo do bem. Uma só lágrima que enxugamos nos olhos alheios, uma frase de consolo e de estímulo, uma prece que oferecemos ao próximo em dificuldade, uma gota de remédio ao doente, ou uma simples conversação em que buscamos reerguer o ânimo abatido de quem jaz, caído nos espinhos do sofrimento ou nas trevas do desânimo, falam por nós aqui, a benefício de nossa felicidade real, enriquecendo-nos a estrada de luz e de incentivos santos. Meu bem, você não se deixe abater hora alguma, reúna suas forças e esteja convencido
de que prosseguimos sempre juntos. Romeu, filho querido, você e Hilda, encorajem-se. O serviço é grande e não podemos desertar. A aventura, como a sonhamos, pode ser alicerçada na terra, mas não pode ser encontrada aí no mundo em seus pontos mais altos. E como é preciso merecê-la com Jesus, cuja bondade infinita nos segue, atualmente em toda parte, confio em que vocês dois, cada vez mais unidos, saberão vencer obstáculos e pedras da senda, para que, intimamente associados, consigamos adquirir a vitória de nossa comunhão perfeita no amor divino. Meus filhos, abençoem a dor. É por ela que nos renovamos para o trabalho de redenção que nos cabe realizar. Juntos, devotar-nos-emos à paz de todos. Nosso Rubens, os meninos, todos receberão de nossa perseverança a força precisa de que carecem para a compreensão mais clara da vida. Em todos os problemas e dificuldades, reunir-nos-emos na faixa de luz da oração. Nossa oportunidade de melhoria para o futuro é preciosa e grande demais para que venhamos a perdê-la por simples receios da luta. Creio que o nosso Romeu realmente abraçará por agora tarefas diferentes, mas nós, com o auxílio dele, embora distante, e com a cooperação de outros companheiros, continuaremos o bom combate. Guardem nosso velho otimismo. Nada de pranto, de aflição, de tristeza. Somos chamados à honra de servir aos nossos semelhantes necessitados e com Jesus por sol de nossas aspirações e atitudes, venceremos no grande caminho. Não escrevo mais por hoje, em vista de não me ser possível continuar. Nossa querida Mariana, lembra-me o ponto final e devo obedecer. Hilda, rogo a você, minha filha, coragem e confiança. Romeu, meu filhinho, não desanime. Estarei com vocês tanto quanto me seja possível. Meu bem, sou muito grata ao devotamento do nosso bom amigo, Dr. Plínio, em meu favor, e agradeço a ele quanto fez por nós. Minha gratidão ao nosso Gerson, que nos partilha as preces desta hora de carinho e comunhão. Mais tarde conversaremos. Mais tarde reconheceremos juntos a felicidade de receber a bênção do Senhor, que nos reaproxima, trazendo-nos do passado ao esforço do presente para a construção de nosso abençoado futuro. Meu bem, confie em Deus e receba o meu coração reconhecido por todo o seu amor e por toda a sua abnegação junto de mim. O meu beijo de carinho e agradecimento em seu coração e em suas mãos, ao seu lado e em nossa nova luta, sou e serei sempre a sua Elvira. No Sementeira Cristã é hora de pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir resposta à pergunta formulada pela nossa prezada ouvinte, Dona Alda de Cássia Freire, de Tuverava, que perguntou: eu e meus familiares somos católicos, mas ouvimos com muito respeito e atenção o programa Sementeira Cristã. E gostaríamos que os senhores nos explicassem por que o Espiritismo não admite que existam mistérios, isto é, coisas da realidade divina que Deus não permite que nós,
pobres criaturas, saibamos, assim como também não admite a divindade de Jesus a nível de Deus. Vamos então, minha prezada Dona Alda, ouvir a devida explicação na palavra do nosso companheiro Eurí Carvalho. Respondendo à sua pergunta, comecemos por definir o que significa mistério do ponto de vista religioso. De acordo com o dicionário Wise, quer dizer o seguinte: verdade religiosa só conhecida através da revelação e não compreendida totalmente. Ora, com todo respeito ao seu posicionamento de ainda reter forte ideia de mistério, o que tem a lhe dizer é que o conhecimento da doutrina espírita, através de um estudo metódico, por certo apagará de sua mente qualquer resquício dessa ideia. O Espiritismo não compartilha e não admite nenhum mistério, porque nos afirma, pela voz de nossos instrutores espirituais, que fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. Sois deuses, afirmou Jesus, e isso vale para todos nós. O que quer dizer que, na medida em que evoluímos moral e intelectualmente, vamos tendo o conhecimento de tudo o que Deus criou. É claro que nunca chegaremos a nos igualar a Deus. Seremos sempre a criatura e Ele o Criador. E quanto a mistério, com que finalidade Ele criaria alguma coisa que não pudesse ser revelada ou conhecida, mesmo que relativamente? De que nos valeria isso, se nunca chegaremos a conhecer tal coisa? O mesmo vale para a sua pergunta. Há segredos que Deus guarda para sempre? Que sentido tem isso, se jamais tomaríamos conhecimento desse segredo? Então, para que serviria tal segredo? Tudo o que Deus criou foi para ser útil aos seus filhos, que somos nós. Mistério, pois, no sentido de que jamais descobriríamos, perdoe-nos a expressão, trata-se de uma grande balela. Poderíamos considerar mistério aquilo que ainda não conhecemos, como nossa origem ou a natureza de Deus. Mas isso se prende ao fato de que ainda somos espíritos imperfeitos. Falta-nos sentido para entender isso, dizem-nos os espíritos luminares da codificação. Tudo o que existe foi criado por Deus e se resume a espírito e matéria, regidos por leis morais e físicas. Na medida em que progredimos, vamos aumentando nosso conhecimento do universo. Nesse caso, então, como entender os mistérios da Igreja Católica? Tomemos como exemplo um dos mais conhecidos mistérios, o da Santíssima Trindade. Emmanuel, no livro O Consolador, questão 264, nos dá a seguinte explicação, abre aspas, os textos primitivos da organização cristã não falam da concepção da Igreja Romana quanto à chamada Santíssima Trindade. Provém de sutilezas teológicas sem base séria nos ensinos de Jesus. Sua adaptação se baseia nas antigas religiões latinas ou orientais, como o brahmanismo, que divide Deus em 3 princípios, Brahma, Vishnu e Shiva. A teologia católica também se organizou em cima de antigos princípios do politeísmo romano. A Igreja criou um acervo de convenções religiosas, roubando das revelações primitivas a sua feição de simplicidade e amor. Com isso, o catolicismo se reduziu a uma força respeitável, mas puramente humana. Fecha aspas. O que a Igreja fez foi pessoalizar o dogma ou mistério da Trindade numa adaptação do Trimurti, da Antiguidade Oriental. No livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, capítulo 6,
ele faz afirmações semelhantes à de Emmanuel sobre essa questão. Essa concepção trinária, tão obscura, tão incompreensível, oferecia, entretanto, grande vantagem às pretensões da Igreja. Permitia-lhe fazer de Jesus Cristo um Deus. A divindade de Jesus foi rejeitada em 3 concílios, mas foi proclamada pelo de Nicéia em 325. Proclamaram o Filho igual ao Pai, eterno como ele, gerado e não criado, desmentindo o próprio Cristo, que dizia e repetia: meu Pai é maior que eu. Essa ideia de se transformar Jesus em Deus está muito relacionada com as práticas religiosas politeístas. Para eles, todos os seres considerados superiores ao comum dos homens eram chamados de deuses. Fica claro, pois, para todos nós, que os dogmas, assim como os mistérios da teologia católica, foram criados pelos homens por motivos que não cabem aqui discutir, mas não fazem parte da doutrina cristã na sua primitiva pureza. E um dos papéis da doutrina espírita, quiçá o principal, foi exatamente o de restabelecer e complementar a doutrina de Jesus. A questão da Trindade, para quem estuda as religiões antigas, sabe que ela está presente em seus conceitos. E isso tem a sua razão de ser. Na questão 27 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos mentores da codificação: haveria, assim, 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E os espíritos respondem: sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas 3 coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. É essa, pois, a razão pela qual, intuitivamente, se incluía a doutrina da Trindade no contexto das antigas religiões. O homem dotado do poder de raciocinar, de pesquisar, de estudar e descobrir, avança em conhecimento incessante, e por isso mesmo, a religião que não acompanhar essa evolução, limitando-se a dogmas e mistérios, estará fatalmente arruinada e não sobreviverá à força desse progresso. Agradecemos a audiência. Um bom domingo a todos. Se um irmão transviado te prejudica o interesse, recebe nele a tua valiosa oportunidade de perdoar. Com esta observação do espírito Irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Apresentaram Mara Rita Dias e Eurípides Mendonça. Participação de Rubens Pereira Santos, João Vaz, Alda Cássia Freire e Euri Carvalho. Produção e direção, João Vaz. Inserção virtual, Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. E não se esqueça de agendar, a partir do mesmo horário de domingo próximo, um novo tema. E também Sementeira Cristã a qualquer hora no youtube.com/idefranvídeos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.